porque foge bastante assim do padrão das outras ruas aqui de Santiago. É pequeno, mas vale a pena. Ficam muitos prédios bonitos, um do ladinho do outro. Mas ele não foi o único, tiveram outros centros clandestinos espalhados aí por Santiago. Minha barriga gelou agora. Passou um cara de moto e ó, puxou o celular da mão da menina lá. E aí, pessoal? E aí? Vídeo novo no canal e hoje nós estamos numa parte diferente do centro. Estamos entrando aqui, ó, na Rua Londres. E esse daqui é o bairro conhecido como Paris-Londres. Então são duas ruas, é uma parte bem pequena assim, mas que tem construções muito bonitas e uma história bem forte, bem pesada assim por trás. Cara, né? é uma história de terror aqui. Essa beleza toda esconde um passado bem, vamos dizer assim, bem pesado. E a rua é bem bonita, assim, realmente. Disfarça bem a atmosfera, história, né? Então, ó, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui do bairro e aí depois a gente conta, né? Deixar essa parte mais pesada um pouquinho mais pra frente. Vamos começar o vídeo bem. Ó, aqui os prédios, eles são bem históricos, tá? Eles são da década aí de 1900. Então, essa região toda, ela era ocupada, eram todas terras da igreja. Uma igreja que tem aqui pertinho, depois a gente vai mostrar também. E aí chega um momento em que a igreja ela entra em falência e ela precisa de recursos, então ela acaba vendendo esses terrenos dela e quem descobre que está à venda é o governo. Então o governo compra e acaba fazendo um plano aí, né, de revitalização com um arquiteto e muito inspirado na Europa, totalmente inspirado na Europa, não só pelo nome, mas pelas construções também, né? Dá pra ver que quando eles construíram isso daqui, eles queriam alguma coisa bem diferente. Porque foge bastante assim do padrão das outras ruas aqui de Santiago, que são geralmente retas. Essa daqui, ó, se a gente for perceber, ela é, vamos dizer assim, ela é bem sinuosa, eu acho que é assim que se fala, né, quando tem bastante curva. Sim. E todas as casas aqui seguem o mesmo padrão, então, de construção, assim, uma construção bem mais europeia, né? E deram até os nomes, né? Paris e Londres, eu acho que queriam, tipo, super, tipo assim, ó, aqui tá a referência, é a Europa que a gente quer. Deixaram bem nítido, assim, né? Fizeram questão de deixar explícito, assim, que era baseado na Europa. Tipo assim, ó, pra ninguém jamais esquecer. E realmente, assim, as construções, elas estão bem preservadas. E se você for reparar, não tem nenhum prédio muito alto. Esse aqui, se bobear, é um dos maiores, que tem 5 andares, né? Além do térreo. Então, isso aqui é o máximo de altura que você vai encontrar por esse bairro. E é muito provável que alguém já tenha conhecido, na verdade, Santiago, mas tenha deixado passar essas duas ruas aqui. Elas estão bem próximas da Casa da Moeda, tá? Então, vocês vão ver que talvez lá quando a gente chegar mais na frente, perto da avenida, vocês consigam ver a Casa da Moeda. Porém, como elas são pequenas e um pouquinho ali mais, vamos dizer assim, não tão bem localizadas, a galera acaba deixando passar. E pra gente foi a mesma coisa, a gente andou por Santiago, a gente tá mais de um mês aqui e faz acho que 4 dias que a gente veio aqui pela primeira vez. Eu até pesquisei no Google e na verdade, uma parte conhecida, assim, de Santiago, tá? A gente que não tinha colocado no roteiro ainda. Só que muita gente vem e só faz até esse momento do vídeo, que é apreciar a beleza da rua, e muita gente não sabe a história que tem por trás. Que é uma história bem pesada, como a gente comentou antes, e daqui a pouquinho a gente já vai explicar. Tem gente que fala que não vale a pena vir aqui. Eu acho que super vale. Você tá aqui pertinho da parte histórica, cara, pô, é do lado, é questão ali de 5 minutinhos caminhando. E é bem bonito. Não é um bairro inteiro, mas são duas ruas que são longas, assim. Dá pra passar aqui, não dá pra passar a tarde não, mas dá pra passar pelo menos umas 2 horas aí e olhar. Dá pra bater foto e tudo. Essa daqui, ó, é a Rua Paris, então. Ali onde tá aquele caminhão, não sei se vai dar pra ver, é onde começa ela. E ali pra trás, daqui a pouquinho a gente já mostra, logo termina. São, assim, 2 quadras, basicamente. É pequeno, mas vale a pena, porque não tem um prédio aqui que é feio, né? Olha só tudo realmente... Esse balcão, como é que é o nome disso? É varanda? Balcones eles chamam, né? Em espanhol. Mas é varanda em português, Varanda. né? Que bonita. E aquela passarela lá, né? A gente já comentou pra vocês em outro vídeo que por alguma razão tem vários edifícios aqui que se conectam com passarelas. Esse daqui, no caso, é um edifício mais antigo, mas esse comportamento também existe ali nos edifícios mais modernos, maiores. Aqui do lado, Juliana, não dá pra deixar faltar, né? Acho que dá até pra mostrar aqui rapidinho. Então vem aqui, dá um rolezinho, aproveita e come um completo, que é o cachorro-quente do chileno, né? 2 completos com uma bebida, 2.600. E daí tem o italiano, Gui, que o italiano é a diferença.
que o italiano, ele vai o abacate. Ah, o abacate, né? É, ele dá o charme aí pro negócio. E isso é comida de rua, assim, característica do Chile, assim. A galera come bastante, tem em todo lugar. São poucas as variedades, assim. Não é que nem os outros países que tem muita coisa, a galera vende bastante na rua. Não, aqui é proibido, mas essa daí é uma que tu encontra em várias lojinhas, assim, espalhadas pela cidade. Tem tudo que é opção. E tem também de tudo quanto é preço, né? Eu lá no Insta, eu compartilho às vezes assim, preço das coisas que a gente vai comendo por aí, vai encontrando. E aí eu recebi um comentário esses dias falando, mas vocês não marcam o lugar. Mas gente, é que vocês têm que entender que às vezes o lugar só não tem nome, entendeu? Às vezes essa comidinha ali de rua é de rua. Esse ali, por acaso, acho que até tinha alguma placa com nome. Mas a maioria deles não tem e também é muito fácil de encontrar. E por preços às vezes até melhores, né? Então, fiquem tranquilos que se vier pro Chile, se vier pra Santiago, você vai tropeçar em vários desses, assim, é bem fácil de encontrar. E quando ela disse que não tem nome, realmente, tem coisas aqui que só não tem nome, assim. Existe a loja física lá, existe a padaria, o mercado, mas se for tentar procurar pelo mapa, tu não vai encontrar. E isso é bem comum na América Latina. Parece que no Brasil, posso estar queimando a língua aqui em falar isso, mas eu tenho a impressão que as pessoas têm o hábito de cadastrar mais seus estabelecimentos no Google, criar redes sociais, e aqui não. Aqui muitas vezes eu acho que são coisas mais familiares, que estão há muito tempo ali, às vezes realmente tem muita movimentação, abre um, fecha outro, e eles não deixam. Então é um dos motivos que a gente acaba não colocando e muitas vezes atrapalha até a gente quando a gente está procurando alguma coisa. Daí a gente quer indicar para alguém e fala, putz, fica naquela rua, mas em que altura eu também já não sei, porque eu não lembro. Quer talvez entrar por aqui primeiro, Gui? Podemos ir. Vamos terminar aqui a Rua Paris? Que já logo vocês vão ver que vai acabar, é realmente bem pequeno aqui esse trecho, né? Não é tão extenso não. E hoje, vocês podem perceber que tem aí um pequeno movimento de pessoas na rua e tudo mais, mas esse bairro ele é bem residencial, né? Então esses prédios, eles hoje são ocupados, né, por famílias aí, e na verdade em 1900 e pouquinho, quando ele foi reformulado, digamos assim, ele era realmente bairro dos ricos. Então a população rica vinha pra cá e ocupava, assim, né? Foi construído para eles morarem aqui. Aqui a gente tem um comércio, mas não tem tantos comércios aqui nessa rua, não. Um barzinho, um restaurante, mercado, por exemplo, não tem, mas tem aqui perto já. É um bairro mais calmo, né? E as ruas são bem estreitinhas, né? Olha só, passa um carro, pelo jeito é mão única. Esse aqui até estacionou no meio da calçada. E olha que bonito lá, ó. Aqui o legal desse passeio é justamente isso, assim, é você andar, beleza, já vi a construção, mas pega e vai andando, vai descobrindo um novo ângulo, sabe, do prédio. Cara, isso pode parecer bobeira, mas faz muito sentido, tá? Às vezes tu olha para um edifício desse, tu acha bonito. Mas se tu andar um pouco mais, parece que as ruas elas se encaixam de uma maneira assim que ficam muitos prédios bonitos, um do ladinho do outro e que fica muito mais bonito. Isso não só aqui, como lá no centro também. É uma dica que pode parecer boba assim, pode parecer até um pouco abstrata, tipo, anda nas ruas aí, tenta olhar pelas ruas até tu ver a visão mais bonita possível, mas funciona. E aqui então, continuando na Rua Londres. Ela é um pouco mais extensa e lá pra frente a gente vai encontrar então a igreja que eu comentei com vocês, que era a igreja aqui que fazia parte, né? Tinha aí todos os terrenos e aí teve que vender e construíram então essa magnitude desse bairro. Pra cá, Que engraçado, gente, desculpa te cortar, mas a gente tá umas ruas aqui bem históricas, bastante construção antiga e lá atrás, a gente tem um baita prédio moderno. Legal, né? Eu acho que Santiago contrasta bem, assim, né? Várias regiões têm partes históricas e aí do ladinho algo bem moderno, né? Mas o que eu ia falar é sobre esses comércios, ó. Chegando mais aqui pro final da rua, você até encontra mais coisa aberta, umas lojas aí de embalagem e de embalagem mesmo. Acho que é só de embalagem mesmo, né? Eu achei que tinha outra coisa, mas era só embalagem. E ó, aqui já vamos chegar na igreja. Toda essa parte aqui faz parte. Isso aqui, se eu não me engano, é um museu, né? Isso. É um museu da igreja, daí a igreja fica ao lado. Ali temos então uma fonte de água para dar um charme. O que seria um bairro influenciado por europeus, né, uma arquitetura europeia, sem uma fonte de água. E aqui é a entrada da igreja. Bora! Pra cá. Ali dentro, pelo que a gente tinha visto, dava para gravar. Como a gente já falou, a gente já veio aqui para esse bairro, já deu uma olhada. Então a gente vai tentar mostrar para vocês. Mas, aqui, ó, Júlia, vira aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo aquela torre ali atrás? Aqui?
É, uma torre bem grande. Ali do ladinho fica a Casa da Moeda. Então É verdade. dá pra ter noção de que realmente é super próximo. Ó, tá em horário de missa, então a gente então não vai vamos- falar ali dentro, vamos só brevemente mostrar aí pra vocês. Crea en ellos un corazón puro y nuevamente. Tava bem em horário de missa, a gente deu sorte ou azar, não sei, não deu pra mostrar tanto. Mas um fato curioso sobre essa igreja, Gui, não sei se tu sabe, Não. é que é o primeiro monumento histórico arquitetônico do Chile. Sério? Foi o primeiro a ser construído, então, essa igreja aqui, e que já teve muita história que passou por ela. Olha só que engraçado. A parte de cima dela é de madeira, ou pelo menos aparenta ter várias partes ali que são de madeira. Pode Ela não é ser. totalmente de pedra. Não, ela já sofreu alguns terremotos Sério? e que destruíram ela. Teve um em específico que destruiu ela inteira e outro só a parte ali de cima. Então pode ser que hoje em dia seja realmente de madeira, né? Por conta disso. Sim, tem algumas partes que são, mas olha só como ela é feita de vários materiais diferentes. Aqui é bloco, pedra, lá em cima madeira e do lado aparentemente concreto. Originalmente ela foi construída, agora eu me esqueci o termo, mas aquele que usava lá nos Incas, lá, sabe? Aquela misturinha. Sim, adobo. Adobe, Adobe. acho que é. Pode ser. Esse Um desses material caras aí. É. Adubo, talvez. Adubo não, adubo é pra planta. Mas, de fato, ele foi, então, um dos primeiros, a primeira construção arquitetônica, assim, do Chile, né? 1500 e pouco eles construíram, aí tiveram alguns terremotos que acabaram derrubando e tudo mais, mas tá aí, tá firme até hoje, então é uma parte bem histórica, bem importante aí, não só para Santiago, como para o Chile no geral, né? E essa igreja ali era dona, então, de toda essa região aqui, de todo esse bairro. Eles que negociaram depois ali as terras. Isso. E a gente comentou então que tinha algo pesado no meio desse bairro, a gente até já passou por ele e agora eu vou mostrar para vocês. É exatamente esse edifício aqui que tem essas bandeiras em cima e esse aqui é o Londres 38. Londres 38, então, era a sede do Partido Socialista até 1973, que foi quando começou a ditadura militar aqui no país. E aí o governo acabou tomando e utilizando para fins de repressão a qualquer pessoa que discordava dos ideais. Então, o pessoal aí de esquerda, infelizmente, vinha para cá e era convidado a contar onde os outros amiguinhos estavam ou comprava uma passagem só de ida direto para Disney, né, para conhecer a América. A gente tá falando... Mas a gente tá usando os outros termos aqui justamente para não perder a monetização do vídeo, né? Porém, aqui, como a Julia falou, era um lugar aí onde eles traziam principalmente militantes de extrema esquerda. Provavelmente em vários, ou em algum outro momento, não foi só essas pessoas que trouxeram. Possivelmente, qualquer pessoa que discordava, que tinha uma opinião ali que poderia ferir a integridade do governo chileno, era trazido para cá, né, para ter uma conversa mais amigável. Tu sabe, Julia, quantas pessoas mais ou menos passaram por aqui? Sim, nesse prédio aqui foram 2.000. Eu falo nesse prédio porque ele foi o primeiro e o principal, mas ele não foi o único. Tiveram outros centros clandestinos espalhados aí por Santiago. E eles, na verdade, ficou só até 75, então de 73 a 75. 2 aninhos. 2 aninhos, porque ele tá no meio do centro da cidade, né? E era algo clandestino, então ele não podia ser percebido na época. E Tanto aí que eles botaram pensaram... do lado de uma igreja, né? Olha só, Exato. olha a cara de pau Cara deles. de pau, né? Pegaram e transformaram esse lugar aqui, que é do ladinho da igreja, enfim, num ambiente aí para cometer atrocidades, né? Então eles acabaram tentando disfarçar, mudaram aí de ponto. E até hoje, umas 96 pessoas por aí ainda continuam desaparecidas, continuam sem sinal do que aconteceu, ninguém sabe, não acharam corpos, não estão vivas, nada. Então, aqui até tem um pouco mais de informação, mas esse aqui é um grande resumo assim do que aconteceu aqui, sabe? E aí, para tentar disfarçar ainda um pouco mais, eles depois mudam o nome do prédio para Londres 40, em vez de 38, trocaram o número aqui da fachada, Lindo. Tá? Ótima ideia. E aí, para complementar, ainda botaram para utilização de comércio. Então teve até uma escola de inglês que habitou aqui depois. Eu penso, a galera morando aqui não sabia nem o que tinha acontecido, morando ali de boa. Eu não sou muito supersticioso em relação a isso, assim, de ter medo, mas, pô, é um ar totalmente pesado, né? Isso daqui deveria ter sido transformado, sei lá, em um museu ou algum lugar que promovesse a liberdade de expressão e não em casa de aluguel, né? Então, hoje ele é um museu, né? A gente pode até
entrar aqui e conferir. Eu acho que a entrada é gratuita. É um espaço aí de memória, né? Um museu, então. Só que demorou muito para ele virar um museu. Pensa, 1975 foi quando acabou, nesse prédio específico, né? Onde eles terminaram aqui as ações aqui. Mas... Tem aqui, ó, tem até aqui no chão, ó. Só em 2008 eles transformaram no memorial. Exato. E só em 2010 ele foi aberto para a comunidade. Por quê? Porque por muito tempo, depois até que acaba a ditadura, as pessoas ficam com medo, né? As famílias, os sobreviventes ficam com medo, têm receio de falar sobre, então ele ficou muito tempo esquecido. E depois, ali pelos 2000, as famílias querem reativar essa memória, né? Querem fazer desse espaço um espaço para as pessoas terem conhecimento, saberem o que aconteceu. A gente até andou mais um pouco aqui para continuar, porque a gente estava lá gravando de boa e de repente passou um cara de moto e ó, puxou o celular da mão da menina lá que estava fazendo uma selfie e ela ficou muito sem reação. Então, a Júlia também. Foi até, tipo assim, silencioso. Se você não tivesse visto, não sabia o que tinha acontecido, porque ela não falou nada. Tipo Ela assim, não reagiu, ela não muda. gritou, simplesmente ela ficou sem reação e foi isso, né? Ui, minha barriga gelou agora, eu vou deixar pro Gui continuar aí o vídeo. Boa. Até por isso eu já pego a GoPro também, que já facilita, né? Mas só continuando então e finalizando já, né? Eu acho que uma reflexão que a gente nunca pode deixar de praticar quando a gente vai num lugar desses é que, cara, por mais que a gente discorde muitas vezes da opinião das pessoas, que a gente acha que, cara, a tua ideologia aí é uma ideologia fraca aí, cara, isso jamais pode ser utilizado para justificar ódio contra as pessoas, né? A nossa opinião, ela jamais pode ser utilizada para justificar qualquer tipo de privação que a gente possa ter à nossa liberdade, né? Ali eles prenderam pessoas muitas vezes pelo simples crime de pensamento. A pessoa pensava de uma maneira diferente do governo. Galera, se a gente começa a considerar crime ter opinião, para onde a gente vai? No que vai acabar? Quem define o que é correto e o que é incorreto pensar? Então, por isso, a liberdade de expressão ela tem que ser acompanhada diariamente. Não digo para você militar, não digo para você ficar lá que nem um doente no TikTok ou no Twitter lá postando coisas sobre isso, mas realmente prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor. A liberdade, ela nunca é tirada de uma hora para outra, 100%. Não é do 0 ao 100. Não, é aos poucos. Eles vão testando, eles vão vendo até onde a corda estica. E no momento que esticou bastante, é onde de fato acontece. E a gente está na América Latina, pessoal. Isso não é novidade aqui, é em todos os lugares. Então, eu acho que é essa a mensagem, Júlia. E eu deixo também para o pessoal aí uma pergunta. Eu queria saber quão livre você se sente no país onde você mora. Quão livre você sente que você é para dar a sua opinião e se isso pode ou não pode te impactar de alguma forma. Esse convite é para todo mundo que acompanha aqui o canal, tem de vários países, galera da Bolívia, do Chile, do Brasil, enfim, deixe seu comentário aí, que eu acho que é um tema que é bem interessante e eu fiquei um pouco curioso. Isso, e no mais, a gente encerra por aqui. Então, se você curtiu esse conteúdo, curtiu conhecer um pouco mais de Santiago com a gente, deixa seu like, comenta aqui no vídeo e se inscreve no canal, que apoia muito o nosso trabalho. Não pode esquecer. E é isso, um beijo e até qualquer dia por aí.